Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 3, que tem como tema a salvação e o advento do Salvador. Nós vamos ver aqui o objetivo geral da lição, mostrar que o nascimento do Senhor Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Não foi nada por acaso. Tudo fez parte de um plano de Deus. Então, a vinda do Senhor Jesus, ela foi o cumprimento da execução do plano da salvação. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva caíram, nem quando Lúcifer se rebelou. Deus não foi tomado de surpresa. Antes dos seres serem criados, Deus já havia projetado tudo. Deus é onisciente, sabia da queda de Lúcifer, da queda de Adão e Eva, porém Deus, para ele era muito melhor criar os seres com livre-arbítrio. Deus sabendo que se desse o livre-arbítrio eles iriam cair, mas para Deus é muito melhor porque Deus quer adoração voluntária. Por isso que Deus concedeu o livre-arbítrio. Mas Deus preparou um projeto de resgate, de salvação. Por meio do arrependimento, Deus enviou e mostrou a sua misericórdia. O homem se arrependeu e Deus, ele também previu que milhões de pessoas iriam se arrepender, iriam se voltar para Deus e iriam servir a Deus de todo o coração. Então, ele mesmo preferiu fazer o homem com livre-arbítrio, permitiu o pecado, porque ele quer adoração voluntária, mas Deus criou um projeto maravilhoso de resgate e a execução foi perfeita. Esse projeto deu certo, ele foi executado com sucesso. E Deus permitiu a existência do mal e do ímpio. A Bíblia diz em Provérbios 16:4, Deus fez todas as coisas para satisfazer seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Não que Deus criou o mal, porque o ímpio ele surgiu porque o ímpio deturpou o bem. Só existia o bem, mas houve a deturpação do bem por meio de Lúcifer e aqueles que aderiram à rebelião. Mas Deus criou um dia de juízo, onde vai julgar os desobedientes e depois ninguém mais vai ousar desobedecer a Deus e para todo sempre servirão a Deus com amor e com alegria voluntariamente. E isso já foi provado, hoje muitas pessoas servem a Deus com amor e com alegria para provar realmente que o plano de Deus foi cumprido com sucesso. Temos aqui os objetivos específicos, apresentar como se deu o anúncio do nascimento do Salvador. Foi um anúncio extraordinário, teve a participação de seres angelicais, porque foi um fato realmente extraordinário. O Criador do Universo estava nascendo na Terra, teria que ter a participação de seres angelicais. Segundo, explicar a respeito da concepção do Salvador. Ele veio em carne, ele teve um nascimento biológico, natural. Ele entrou nesse mundo pela porta, e a entrada nesse mundo pela porta é o nascimento biológico por meio de mulher. E terceiro, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele venceu o pecado, venceu o diabo, sendo 100% homem. E ele religou a humanidade a Deus. Primeira parte, o anúncio do nascimento do Salvador. Primeiro tópico, no Antigo Testamento. Ponto de destaque, o nascimento de Jesus foi o cumprimento das promessas de Deus e também parte do plano de salvação. Subsídio teológico, Jesus tinha prazer em dizer que era filho do homem, conforme Marcos 10:45. O que isso significa? Quando Jesus dizia que era filho do homem, ele estava afirmando que nasceu de uma mulher, como as profecias previam. Uma das maiores profecias acerca do Salvador, nascer de uma mulher e viver como homem, foi quando o próprio Deus disse que da descendência da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, conforme Gênesis 3:15. Aplicação. O nascimento de Jesus foi anunciado por Deus e os profetas e teve o seu real cumprimento. Então, a vinda do Senhor Jesus já era anunciada no Antigo Testamento. O próprio Deus, em Gênesis 3:15, a primeira profecia da Bíblia, ele anuncia que da descendência da mulher nasceria aquele que iria vencer Satanás. E iria, automaticamente, Deus estava ali dando um prenúncio, um resumo acerca do seu plano eterno de salvação. Ok? Então, no Antigo Testamento, várias profecias, eu não coloquei todas aqui porque são inúmeras, acerca da vinda do Senhor para provar que tudo fazia parte de um projeto de Deus. Tópico 2.
O anúncio ou anunciado pelos anjos. Ponto de destaque: Deus enviou os mensageiros do céu para a chegada ou para anunciar a chegada do Salvador. Deus enviou os mensageiros do céu para anunciar a chegada do Salvador. Subsídio teológico: a única vez na história da humanidade onde as miríades de anjos celestiais aparecem para comemorar o nascimento de uma criança na terra foi na ocasião do nascimento de Jesus. Ou seja, nenhum outro ser no mundo, nenhum outro ser humano, em todos os anais da história, tiveram no dia do seu nascimento a presença de miríades celestiais para comemorar tal fato. Somente o Senhor Jesus, no dia do seu nascimento, foi que aconteceu esse episódio extraordinário. Deus enviou também um anjo superior, que era um arcanjo, chamado Gabriel, para falar diretamente com a mulher que receberia a semente divina. Deus enviou Gabriel para falar com Maria. Então foi um fato tão importante na história do universo que Deus enviou os mensageiros do céu para anunciar este acontecimento. Aplicação: como não foi um acontecimento comum, houve a participação dos seres angelicais. Então o Senhor Jesus, ele no dia do seu nascimento, teve aí essa presença bendita dos cidadãos do céu para comemorar o seu nascimento. Terceiro tópico: desfrutado pela humanidade. Ponto de destaque: Deus veio habitar com os homens, privilégio para a humanidade. Deus veio morar com os homens. Subsídio teológico: Deus usou os sábios para que fosse reconhecido entre os homens o reinado de Jesus e também o seu sacerdócio. A Bíblia diz que sábios vieram do Oriente para adorar o Senhor. Não se sabe exatamente quantos eram. Pelos presentes que ele ganhou, que foram 3 presentes, sugere-se que foram 3 sábios. Pelo costume da época, geralmente uma pessoa concedia um presente. Então, que foram 3 presentes, sugere-se que foram 3 sábios. Alguns historiadores até comentam que esses sábios poderiam se chamar Gaspar, Beltesazar e me fugiu o nome do outro agora. Gaspar, Beltesazar, Belchior. Belchior, Gaspar. Ninguém sabe ao certo, são especulações. Só estou falando para você aqui que já existe livros, histórias, filmes, né, acerca desses 3. Me fugiu o nome deles aí na certeza, exato. Mas é especulação. A verdade é que o Senhor recebeu, não se sabe se de 3, de 2, de 1, a visita importante de sábios que vieram do Oriente. E isso Deus permitiu para provar algumas coisas à humanidade. Primeiro, a humanidade esses sábios foram procurar Jesus. Isso revela que a humanidade, ela procura a Deus. Ela sente o desejo de procurar o Salvador. Segundo, para que fosse reconhecido, porque eles não eram pessoas comuns. Eles eram autoridades do seu povo, para que fosse então reconhecido o reinado do Senhor Jesus, porque eles foram lá reverenciar o Senhor Jesus. A tônica dessa passagem é isso. A parte mais importante dessa passagem não são as pessoas que estavam ali, mas quem estava sendo reverenciado e o sentido pelo qual ele seria reverenciado, para mostrar ao mundo que o seu reinado era para ser reconhecido, o seu sacerdócio também era para ser reconhecido. Alguns acreditam que até poderiam serem sacerdotes, aqueles homens que vieram do Oriente. E também, não só os homens que vieram do Oriente, considerados os sábios do Oriente, mas também Deus usou os pastores do campo para que Jesus fosse reconhecido como sumo pastor. Então, o fato de Jesus, as pessoas irem lá para presenciar o nascimento do Senhor Jesus, passa a mensagem para nós de que deve ser reconhecido o reinado do Senhor Jesus, o sacerdócio do Senhor Jesus e também o seu pastorado. E os presentes que ele recebe, ouro, incenso e mirra, na verdade esses presentes não eram só para Jesus literalmente. Muito mais do que isso, eram presentes para a humanidade. Por quê? Porque a vinda do Senhor Jesus trouxe para a terra o ouro da salvação, o incenso da intercessão e a mirra da unção, que é a presença do Espírito Santo. Ou seja, o nascimento do Senhor Jesus já estava prenunciando essas 3 grandes bênçãos para a humanidade. Ouro fala da salvação, o que há de mais precioso na face dessa terra é a salvação.
o incenso fala da intercessão e a mirra fala da unção. Muito mais do que presentes para Jesus, e ele precisou daqueles presentes, na verdade o seu pai fez uso desses presentes quando foi embora para o Egito. Lá no Egito ele fez uso do ouro, da mirra e do incenso que ele recebeu. Eles puderam se sustentar todo o tempo que permaneceram no Egito, quando estavam fugindo da perseguição de Herodes em relação à matança das crianças. Mas não foi apenas presentes para Jesus, foi um prenúncio de presentes para a humanidade. Então o nascimento foi um dia especial. Aplicação: Jesus é o rei da humanidade. Ok? Vamos para frente? Segunda parte, a concepção do Salvador. Primeiro tópico, um plano concebido desde a fundação do mundo. Ponto de destaque, Deus previu a queda, mas preparou uma solução. Então Deus não foi tomado de surpresa. Subsídio teológico, Deus, sabendo da queda, permitiu-a mesmo assim. Deus queria adoração voluntária e dessa forma fez o homem com livre-arbítrio. Devido ao livre-arbítrio, Deus sabia que o homem iria ceder à tentação. Mas Deus preparou de antemão um plano de salvação por meio do Verbo vivo que iria resgatar a humanidade, conforme 1 Pedro 1:20 e também Provérbios 16:4. Aplicação: Deus é amor e por isso preveu o plano da salvação. Então Deus não foi tomado de surpresa, Deus permitiu tudo isso, mas tudo isso fazia parte de um projeto de salvação, especificamente porque Deus concedeu livre-arbítrio aos seres que Ele criou, porque Deus quer adoração voluntária. Por isso que Ele permitiu o pecado. Deus quer adoração voluntária e deu o livre-arbítrio ao homem. Deus sabia, é um risco que eu estou correndo, vamos usar essa expressão humana, é uma expressão antropopática, colocar um sentimento humano em Deus. É um risco que eu estou correndo? É, mas vai valer a pena. Eu quero adoração voluntária, não teria graça para Deus criar os seres angelicais e os homens como se fossem robôs, de maneira que Deus seria adorado quando Deus apertasse um botão. Tchic, me adore, tchic, cante, tchic, bata palma, tchic, me exalte. Não, Deus iria se sentir sozinho durante toda a eternidade, sendo que os seres pareciam-se robôs, só iriam tomar uma atitude, ter uma ação, uma reação, quando Deus apertasse um botão, não teria graça. Então Deus criou os seres à imagem e semelhança dele. Nós somos a imagem e semelhança de Deus no aspecto moral, o fato de sermos livres, termos o poder de escolha, e isso fala do livre-arbítrio. Deus queria adoração voluntária, criou os seres com imagem e semelhança dele, sendo livres para escolher. E Deus, é claro, é um risco que eu estou correndo, mas vai valer a pena. Eu vou criar um projeto, muitos vão se arrepender, vão se voltar para mim, outros vão cair, infelizmente vão ceder à rebelião, mas muitos vão atender o meu chamado e vão me adorar com amor e vão me servir com alegria. E o plano foi executado com sucesso. Por que você diz com sucesso, Rodrigo? Porque eu e você amamos a Deus e servimos a Ele com alegria e não sentimos prazer no pecado. Então, o plano teve sucesso. Aleluia! Aplicação: Deus é amor e por isso proveu a salvação. Segundo tópico, nascimento do Salvador. Ponto de destaque: Deus é fiel e cumpriu a sua palavra. Subsídio teológico: o maior evento do universo foi quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi o maior evento do universo. Deus veio em pessoa morar com seus filhos e sua criação. Por isso a Bíblia diz que ele seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, conforme Mateus 1:23, e foi profetizado lá em Isaías 7:14. Aplicação: Jesus é digno de todo o poder, devido a tamanho ato de humildade. Ele, sendo Deus, esvaziou-se e tomou a forma de homem para poder nos salvar. Aleluia! Então ele é digno de todo o poder, devido a tamanho ato de humildade. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Paulo fala isso aos Filipenses capítulo 2, esvaziou-se e veio morar aqui como homem, entre os seus filhos, entre a sua criação. E sofreu o maior dos sofrimentos indignamente para salvar a humanidade. Executou o plano de Deus de salvação com sucesso. Aleluia! Vamos para frente? O terceiro tópico mostra com clareza aqui um roteiro divino de vida. Ponto de destaque: o nascimento, a vida e o ministério do Senhor Jesus estavam profetizados nas Escrituras.
a fim de se cumprirem no determinado tempo estabelecido por Deus. Tudo para provar que era um plano de Deus. Subsídio teológico. O fato de as Escrituras preverem os acontecimentos relacionados a Jesus indica a elaboração do plano de salvação criado por Deus, conforme Gálatas 3 e 8. Tudo faz parte de um projeto sagrado de salvação. E esse Deus é maravilhoso, arquiteto, ele é muito sábio. A Bíblia diz a multiforme sabedoria de Deus estabeleceu todas as coisas e teve um cumprimento formidável. O projeto de salvação foi executado com muito sucesso. A aplicação, o plano de salvação foi elaborado e executado com sucesso. Aleluia! Louvado seja Deus. Terceira parte, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Primeiro tópico, a encarnação do Verbo. Ponto de destaque, Jesus venceu o pecado sendo homem, ok? Subsídio teológico, era necessário que a carne vencesse o pecado para religar a humanidade. Lembra que Paulo disse, havia contra nós uma cédula que nos era contrária e Cristo cravou na cruz? Essa cédula que nos era contrária, Paulo usa a analogia aqui de uma acusação que ele viu muitas vezes nos presídios romanos. As pessoas cometiam um delito, tinha lá uma cédula de acusação. A cédula de acusação era pregada, era fixada do lado de fora da cela para mostrar ali qual era a pena daquele acusado. Paulo diz que contra nós havia uma cédula de acusação. Essa cédula de acusação nós entendemos com a revelação do Espírito em todo um contexto do plano de Deus, agora na graça, com a revelação e a verdade revelada à igreja, nós entendemos que era uma acusação no sentido de que o homem não conseguiria, e essa acusação nós sabemos que vem da parte do diabo, ele é o acusador, e ele acusava que o homem não conseguiria nascer, crescer e morrer sem pecado. E toda a humanidade iria com ele para o lago de fogo. Era uma acusação. Aí Cristo cravou essa acusação na cruz, provando que ele nasceu, cresceu e morreu sem pecado. Detalhe, sendo 100% homem. Então Cristo cravou na cruz aquela acusação, rasgou e tirou. E ainda gritou na cruz. Quando em português é traduzido para está consumado, no grego está escrito ali tetelestai. Jesus disse, está pago, a dívida está quitada. A humanidade foi religada a Deus. Por isso que a palavra religião significa religar. Jesus religou, provou que a carne morreu sem pecado, se religando novamente a Deus, e Jesus tem o poder agora para religar todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e crerem nele. Por isso que é importante pregar que Jesus veio em carne. É tanto que, presta atenção, quando Jesus dizia que era o Filho do Homem, ele estava querendo dizer que era 100% homem. A verdade acerca da encarnação precisa ser defendida. É tanto que o apóstolo João, em 1 João 4 e 2, diz que tem pessoas que negam isso. E João chega a dizer que aqueles que são identificados como filhos de Deus reconhecem que Jesus veio em carne. E nós temos que defender essa verdade. Ele não venceu sendo um ser com poderes celestiais para vencer o pecado. Não, 100% homem, ele recebeu, é claro, a unção do Espírito Santo, mas ele era homem. A Bíblia diz que era homem de dores e ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Também 1 João 1,14 diz que o Verbo se fez carne. Aplicação, o Filho do Homem venceu a morte e está no céu glorificado e com todo o poder eternamente. Aleluia! Então é bom defender que Jesus venceu a carne, venceu o pecado, venceu o mundo e venceu o diabo, sendo 100% homem. Por isso que ele dizia, eu sou filho do homem. Aleluia! Louvado seja Deus. Tópico 2, a humilhação do servo. Ponto de destaque, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Subsídio teológico, Jesus venceu o pecado e o diabo sem os atributos únicos de Deus, que era a onisciência, a onipresença e a onipotência. Ele deixou de lado. Lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6 a 8, diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Então, quando ele esvaziou-se, não teve por usurpação, significa que ele não lançou mão dos atributos únicos de Deus. Aqui na terra, ele não era onisciente, não era onipresente e nem era onipotente.
Tá, pastor Rodrigo, mas então como é que ele operou várias maravilhas? É porque ele foi um homem ungido pelo Espírito Santo. Os dons que a igreja hoje recebeu, Jesus Cristo tinha esses dons. E são os mesmos dons ao ponto de Jesus dizer, olha, quem crê em mim fará coisas maiores do que estas, porque é a mesma unção. É porque ele era um homem ungido, mas os atributos únicos de Deus, ele não lançou mão e venceu o pecado sendo um homem, mas um homem ungido. Aplicação, Jesus venceu sendo homem e nos ajuda a vencer também. É tanto que ele pede de nós a mesma vitória que ele teve. Lá no livro do Apocalipse, o apóstolo João deixou relatado, Jesus disse, aquele que vencer, como eu venci. Notem que ele requer de nós a mesma vitória. Por quê? Porque as condições que ele tinha, que era a unção do Espírito, nós também recebemos. Então ele pede de nós a mesma vitória. É claro que existe uma diferença grande entre o homem Jesus e nós, os restantes dos seres humanos. Qual a diferença? Ele não conheceu o pecado, ele não cedeu ao pecado. E infelizmente o restante dos seres humanos todos cederam ao pecado. Mas isso não faz com que o plano de Deus não fez com que o plano de Deus fosse frustrado. É que Deus, por sua misericórdia, proveu ao homem uma chance, a chance do arrependimento. Todo aquele que se arrepender do pecado e não sentindo prazer no pecado, ele será perdoado para a vida eterna. Esse foi o prover de Deus para a humanidade. E o Senhor Jesus, ele se humilhou, conseguiu essa dignidade para resgatar a humanidade e tem poder para justificar os pecadores arrependidos. Aplicação, Jesus venceu sendo homem e nos ajuda a vencermos também. Terceiro tópico, o exemplo a ser seguido. Ponto de destaque. Jesus é a nossa maior referência. Não esqueça disso. Subsídio teológico. Todos os exemplos de que precisamos para vencer o pecado estão na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o escritor aos Hebreus disse, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Conforme Hebreus 12:2. Aplicação, devemos imitar a Jesus, como o apóstolo Paulo imitava, conforme 1 Coríntios 11:1. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, em Jesus está os nossos maiores exemplos a serem seguidos, porque ele foi o exemplo por excelência. Exemplo de obediência, a Bíblia diz que em tudo ele obedeceu a Deus, ele veio para servir, exemplo de humildade, exemplo de amor, exemplo de devoção, exemplo de simplicidade, exemplo de santidade. Quando nós olhamos para Jesus, não achamos nele defeito algum. Então, olhe para Jesus sempre. A nossa conclusão, ela nos diz assim, as boas novas do Evangelho se manifestaram ou se materializaram em Jesus quando de seu nascimento em Belém. Então, o cumprimento das boas novas, que os anjos disseram, grande nova, isso vai alegrar todo o povo, os anjos falaram isso para os pastores. Então, se cumpriram ali o nascimento de Jesus em Belém. Nós tivemos o privilégio de conhecer ali, segundo a tradição cristã, a Igreja da Natividade, foi a igreja mais antiga do mundo, foi construída, de acordo com a tradição cristã, no local do nascimento do Senhor Jesus, sobre a antiga manjedoura, aonde Jesus nasceu. Nós conhecemos ali a pedra, aonde tem ali a estrela de Belém, naquela pedra, o local onde o Senhor Jesus, o menino Jesus, nasceu. Sua obra salvadora foi profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, anunciada pelos anjos aos pastores e ecoa de forma abrangente por todo o universo. Ele se encarnou, nós reconhecemos isso, se humilhou e finalmente triunfou gloriosamente, mediante a sua ressurreição, para assim nos garantir a salvação. Aleluia! Então a lição de número 3, a salvação e o advento do Salvador, nós entendemos que tudo fez parte de um plano de Deus, ele veio, nasceu como um ser humano, venceu, triunfou e pôde religar a humanidade e cumprir com sucesso o plano de salvação da parte do nosso Deus. Aleluia! Eu convido você a domingo estar na igreja para aprender a lição de número 3 junto com os irmãos. Eu estarei postando em seguida os slides e você ali com clareza entenderá a lição e com certeza trará muita edificação aos irmãos. Compartilhe esse vídeo, deixa o teu ok e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.